Boa noite. Vamos dar sequência, né? Paramos no princípio da anterioridade e eu terminei aquela tabelinha na página, né? Fechamos aí, não foi? E fiz aquelas perguntas para cada hiposto para a gente responder, não? Fiz alguma pergunta, não? Vamos lá. Vamos pegar aquela tabelinha, vamos fazer algumas perguntas que costumam cair em prova. Bom, vem aqui no quadro comigo, olha. A primeira pergunta que costuma cair em prova é: eu vou perguntar para responder para o ICMS, para o imposto de renda, para o imposto de importação e para o IPI. Então, a primeira pergunta que eu quero responder é se eles respeitam tá dando microfone, não tá? Tá? Um pouquinho, né? Vamos ver melhor. Melhorou? Se eles respeitam o princípio da anterioridade tributária. Desculpa aí. Olha só, essa é a primeira perguntinha. Quando eu faço essa pergunta numa prova, olhando para aquela tabelinha, qual a página mesmo da apostila, hein? Página 64, página 64. Quando eu faço essa pergunta, eu estou me referindo à linha B, anterioridade anual dos exercícios, à linha C ou às duas? A linha B. Isso aqui é uma referência ao 153 da linha B. Qual linha? O ICMS respeita a anterioridade tributária? Interrogação. Resposta é sim ou não? Sim, ele não é exceção. Ele respeita a anterioridade dos exercícios? Sim. Então a gente vai fazer isso em todos eles, tá legal? Segunda pergunta que eu vou responder daqui a pouquinho é: o tributo respeita a anterioridade tributária? Combinado com a noventena? Interrogação. Aí, obviamente que eu estou falando da linha B, combinada com a linha C. Aí são as duas alíneas, B e C, do artigo 150, inciso 3. Vou melhorar um pouquinho? Aí eu estou querendo me referir ao 150, inciso 3, a linhas B, combinada com a linha C. Constituição. Isso também pode cair na prova assim: respeita a anterioridade máxima, é a mesma coisa. Máxima, é tudo junto. Deixa eu dar só um exemplo: o ICMS respeita as duas? Respeita tudo? Sim ou não? Sim, eu não falei ICMS monofásico não, tá? ICMS tradicional. É o plurifásico, normal, tradicional. A outra pergunta que poderia cair, eu quero ficar nela, é: o tributo respeita a noventena? Também chamada de anterioridade nonagesimal. Do artigo 150, inciso 3, a linha C. Aí eu só quero saber se ele está respeitando a linha C, ó. A colinha está aqui, ó. Só isso, não quero saber de outra coisa. Respeita a linha C, sim ou não? Por exemplo, o ICMS respeita a linha C?
Sim ou não, gente? Sim, né? Sim, obviamente que sim. Eu não falei que ele respeita só a noventena, não foi só isso. Eu falei que ele respeita a noventena da linha C. Ele não é exceção. Se ele fosse exceção, estaria ou na coluna 3 ou na coluna 4 da minha tabelinha. Ele não está em nenhuma delas. Ele observa a linha C. Agora, olha que interessante essa aqui. Respeita a anterioridade. Essa aqui é mais difícil, ó. Anterioridade mitigada. Quando você usa a expressão mitigada na prova, só mitigada, isoladamente, você quer dizer o que na verdade? Quer dizer o seguinte, a colinha aqui, ó. Você quer falar de um tributo que só respeita o prazo de 90 dias. Porque essa expressão anterioridade mitigada foi uma expressão usada pelo Supremo. Foi uma expressão usada pelo Supremo. Na época em que só havia 90 dias para as contribuições sociais, lembra? E mitigada é para uma referência ao Supremo para dizer, olha, a contribuição social respeitava somente 90 dias. É o rol da coluna 1. É como se estivesse aqui na coluna 1. Coluna 1 da minha tabela. O ICMS respeita a mitigada, sim ou não? Ele respeita só 90 dias? Não? Então a resposta é não. Por que não? Porque a anterioridade mitigada configura uma exceção ao princípio da anterioridade tributária. Não é assim que a gente aprendeu? Confere todo mundo? Legal. Então vamos montar essa tabelinha agora. Vamos lá. Para o ICMS já respondi tudo. O ICMS respeita a anterioridade tributária. O ICMS respeita a noventena, também respeita a noventena. O ICMS respeita... o ICMS respeita a anterioridade tributária, respeita a anterioridade combinada com a noventena, que é tudo. Ele respeita a noventena, sim, ele obedece à linha C. Eu não falei somente a linha C, eu falei ele obedece à noventena, no 153C. E eu só não posso dizer que ele respeita a mitigada, porque ele não respeita só 90 dias. Ele respeita 90 dias, mas não somente. Porque ele também atende ao princípio da anterioridade. Gente, eu tenho que ter certeza que todo mundo entendeu. Quem não entendeu... Vamos para o imposto de renda? Imposto de renda respeita a anterioridade, sim ou não? Sim. Imposto de renda respeita a anterioridade combinada com a noventena? Não, ele é uma exceção ao princípio da noventena, lembrou? Exceção. Então a resposta é não. Mas vou dizer o não por quê? Porque ele é exceção ao princípio da noventena. Ele respeita a noventena? Pelo contrário, já falei, não, ele não respeita a noventena. Ele é exceção. Porque o imposto de renda está lá na coluna 4. É aquela coluna do tributo que respeita a anterioridade, mas não respeita a noventena. Posso falar que ele respeita a mitigada? Pior ainda, né? Ele não respeita nem 90 dias, quanto mais somente 90 dias. Lógico que não, ele respeita a anterioridade tributária, é isso que ele respeita. E não a mitigada. O imposto de importação. Imposto de importação respeita a anterioridade tributária? Não, ele é uma exceção. Ele pode ser cobrado no mesmo exercício, né? Exceção. Respeita a anterioridade combinada com a noventena? Não, é exceção dupla. Vou colocar não e não. É exceção dupla, tanto a noventena quanto a anterioridade. O IPI, o imposto de importação respeita a noventena? Não. Ele é exceção a tudo, irmão. Coloca então, é exceção a tudo. Respeita nada, ele é exceção completa, ele admite cobrança imediata, ele está na coluna 3 da minha tabelinha. Seguindo aqui. E o IPI? Bom, o IPI respeita a anterioridade tributária? Tributária não. Tributária não. Ele é uma exceção ao princípio da anterioridade, exceção. Exceção. Respeita a anterioridade combinada com a noventena? De novo. Não. Exceção também. Ele é exceção à anterioridade, mas a noventena ele respeitaria. Mas a anterioridade não. Então eu tenho que dizer não para a questão 2. Porque a anterioridade ele é uma exceção. Ele só está preso aos 90
dias. Então a resposta é não. Respeita a noventena isoladamente considerada? Sim. Ele obedece a noventena. A minha prova ficaria aí. A quarta questão para o IPI não vai cair. Por quê? Mas se cair, eu sou obrigado a fazer analogia. Aqui, eu vou ter que inventar a resposta. Não tem precedência em concurso. Por que não tem precedência? Porque quando o Supremo usou a expressão mitigada, na época, o Supremo usou isso para as contribuições sociais. Mas qual era o sentido de anterioridade mitigada? Qual era o sentido? Só 90 dias. Bom, o que você acha? Vou deixar a turma responder. O IP respeita só 90 dias? Sim? Eu posso então dizer que ele respeita a mitigada? Eu posso dizer que sim. Mas você sabia que eu já encontrei autor dizendo que não? Que ele não aceita isso de jeito nenhum? Porque mitigada é um nome que valia só para a contribuição social. Não está meio bitoladinho? Direito tem que andar da verdade, cada um fala o que quer, né? Estou te falando que isso aqui não tem precedência em concurso. Eu responderia sim, porque a expressão mitigada é para traduzir uma exceção à anterioridade, exceção essa que o Supremo dizia na época, para a contribuição social, porque ela só respeitava 90 dias. Então não há nenhum problema em usar essa expressão para o IPI. Não há nenhum problema. Por que eu vou restringir essa expressão, né? Entendeu? Tá legal? Bom, isso aqui a turma está confortável. Agora eu vou deixar você desconfortável. Porque eu vou jogar aqui dentro, já está pronto o quadrinho. Já respondi tudo. Eu vou jogar uma palavra aqui dentro que vai mexer um pouquinho com você. Que pode cair em concurso. Mas não é para estragar a festa, não. É só para a gente fechar com chave de ouro. Na quarta questão, pode cair assim também, ó. O tributo respeita a mitigada ou pode cair. O tributo respeita a anterioridade nonagesimal. Sabe o que significa isso? Quando eu pergunto se um tributo respeita a anterioridade nonagesimal só, eu não estou fazendo aqui, ó, referência à linha C. Na terceira questão eu fiz uma referência à linha C, né? Quando eu falo nonagesimal da linha C, eu estou meio falando da noventena da linha C, a mesma coisa. Quando eu falo assim, ICMS respeita a noventena da linha C, eu não estou perguntando se ele dispensa a linha B. Eu estou perguntando se ele respeita a linha C. Sim. Agora, se eu falo ICMS respeita a anterioridade nonagesimal apenas, a expressão nonagesimal pura e isolada é igual a mitigada. Porque o Supremo usou essa expressão no passado no sentido de mitigada. Deixa eu voltar no tempo, ó. Antigamente, quando somente as contribuições sociais é que obedeciam o prazo de 90 dias, o Supremo dizia assim, olha, as contribuições sociais respeitam o princípio da anterioridade nonagesimal, lembra disso? E quando o Supremo usou a expressão nonagesimal, ele falava também ou mitigada, ou especial. E o que significava nonagesimal? Só isso, isoladamente considerado. Tributo que só respeitava 90 dias. Então, no início, essa expressão era uma expressão técnica, uma expressão jurídica usada pelo Supremo para as contribuições sociais. A expressão nonagesimal. Só que, hoje, com o surgimento da noventena da linha C, que se dirige a todo e qualquer tributo, via de regra, eu posso me referir à linha C com a palavra vulgar, o português vulgar, chamando de noventena. Noventena da linha C. Mas também posso usar a expressão nonagesimal aqui no sentido vulgar, me referindo à linha C no sentido de nonagesimal da linha C. E aí, deu para entender? Então, peraí, Logon, me enrolei um pouquinho. Fala de novo, noventena. Noventena é português vulgar. Noventena é vocabulário português comum. Noventena, o Supremo nunca usou esse nome. Noventena que usa a doutrina atualmente. E usa noventena para se referir ao 150, inciso 3, a linha C. Então, noventena funciona assim. O ICMS respeita a noventena do 153, a linha C. Verdadeiro. Agora vou manipular a frase. O ICMS respeita somente a noventena da linha C? Somente? Falso, porque ele também respeita o princípio da anterioridade. Então o que eu fiz? Noventena é fácil. Eu manipulo na frase, é português, né? Se eu falo ICMS respeita a noventena da linha C? Verdadeiro. Somente a noventena? Somente não. Falso. Tranquilo a noventena? Quem está enrolado na noventena? Agora eu vou pegar a palavra nonagesimal, é a última palavra. Nonagesimal é que é o problema. Ela pode cair no sentido vulgar, português comum, igual a noventena. Pode cair nesse sentido, vulgar. Mas pode cair no sentido jurídico que é usado pelo Supremo há milhões de anos atrás. Quando o Supremo usou isso há milhões de anos atrás, sozinho, era só a contribuição social que respeitava 90 dias. Então, quando o Supremo usava a expressão nonagesimal pura, sem se referir a nada, ele está falando de um tributo que respeitava apenas 90 dias.
Então, olha só. Primeiro vou usar nonagesimal no sentido vulgar, sinônimo de noventena. O ICMS respeita a nonagesimal da linha C. Mesma coisa que falar noventena da linha C. Foi o Supremo que usou essa frase? Não. Nonagesimal da linha C é uma referência ao 153C. É uma referência a um princípio recente. Então é sentido noventena. Se respeita? Sim. Agora, o ICMS respeita somente a nonagesimal da linha C? Somente não. Porque ele não está preso somente à noventena da linha C. Ele respeita também o princípio da anterioridade. Usei a expressão nonagesimal no sentido de noventena.